nosso programa de culto. Você tem um esboço da mensagem, a partir do verso 9 até o 25. Mas eu quero chamá-los a ler desde o verso 4, para facilitar o nosso entendimento do que está acontecendo. É importante que a gente leia desde o verso 4, embora vamos expor a partir do verso 9. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os irmãos estavam experimentando perseguição lá em Jerusalém, principalmente os crentes, os cristãos, judeus de fala grega. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Até aí. Meus irmãos, observando esse texto e o que nós vamos expor em seguida, ainda terminando o capítulo 8, Filipe, o etíope, pensei que melhor tema dar a essa passagem, a essa exposição, a essa mensagem, e pensei: o projeto mundial de Deus, o projeto universal de Deus. E esses nomes não trazem boas relações dos nossos dias. Então eu coloquei entre aspas o projeto universal de Deus. Este projeto não tem nada a ver com a denominação que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, denominada universal do reino de Deus. Pois bem, enquanto estudava esse texto, e quando você olha o texto, talvez na sua Bíblia esteja lá, Simão o mago, ficamos pensando: bom, o que vamos falar desta passagem sobre o projeto universal de Deus? Mas não podemos deixar de falar a respeito desta personagem. Eu fiquei lembrando aqui de um comercial. É um comercial que volta e meia ele aparece na televisão, e ele já
está há mais de 20 anos sendo veiculado, cada vez com mudanças, mas a dinâmica é a mesma. E eu lembro de um bem antigo, talvez alguns aqui que são mais antigos também, como eu ou mais, vão se lembrar. O comercial dizia mais ou menos assim: viagem para a praia, R$20 no crédito com o Mastercard. Câmera fotográfica, R$100 no crédito com o Mastercard. Ter amigos que vão com você para qualquer lugar que você convidar, não tem preço. E essa campanha fez muito sucesso. E ela chama atenção para algumas coisas que não têm preço. Pense em quantas coisas o dinheiro não pode comprar. Coisas que não têm preço. Simão, o mágico, desejou comprar o poder de Deus, o poder de conceder o Espírito Santo a outros à medida que ele impusesse as mãos. Mas isso não está à venda, isso não se pode comprar, isso não tem preço. Algumas coisas não têm preço, não podem ser adquiridas com dinheiro. É mais fácil ele comprar um tsunami do que comprar o poder de Deus. É mais fácil ele comprar um ciclone, um tornado, qualquer coisa do tipo, do que comprar o poder de Deus. Honra, amor de Deus, paz ou céu, não se pode comprar, não estão à venda. Meus irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para o seu povo. Deus tem coisas maravilhosas para aqueles que o amam. E Ele tem um povo esparramado em todas as partes do mundo. Ele tem um povo esparramado em todos os lugares, povos com diversas línguas, raças diferentes, culturas diferentes. Deus tem um projeto de alcançar gente em toda parte. E é por isso que eu digo que é um projeto universal de Deus. É um projeto que a gente já aprendeu muito bem com Atos 1:8. E vocês vão receber do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, é um projeto universal. O propósito de Deus não era apenas salvar um Israel físico, um povo judeu apenas, mas o projeto de Deus era um Israel, e é um Israel espiritual, um Israel que é composto por gente de diversas línguas, tribos, raças, nações, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, inclusive texto que nós lemos no domingo passado, para aqueles que estavam aqui. Observando o texto que nós acabamos de ler, com mais atenção, a partir do verso 9, podemos aprender que, para que esse projeto universal de Deus seja realizado, em primeiro lugar, as boas novas do reino de Deus devem ser pregadas a todos os povos. E é por isso que nós investimos em missões. É por isso que nós nos preocupamos com os outros povos, e não só com os brasileiros. Porque as boas novas do reino de Deus devem ser pregadas a todos os povos. E a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, sabia muito bem disso. E essa igreja, conduzida pela providência de Deus, pela providência divina, ela se espalhava, ela se esparramava, e essas pessoas, esses crentes que estão sendo perseguidos, diz aqui o verso 4, por onde eles iam, fugindo, sendo esparramados, eles levavam a palavra de Deus com eles pregavam, anunciavam o Evangelho. Esse é o projeto de Deus. Que o Evangelho seja pregado para todos os povos, nações, raças, línguas, porque Ele tem gente para salvar em todo canto. E por diversas vezes Satanás, entendendo bem esse projeto de Deus, quis atrapalhar. E a gente vê aqui no livro de Atos algumas dessas investidas de Satanás. A primeira oposição que eu destaco, os irmãos vão se lembrar, veio com Ananias e Safira, capítulo 5, verso 1 em diante.
veio com a traição no meio do próprio povo de Deus. Depois, outra investida vem através da perseguição aos apóstolos em Jerusalém. Eles são presos, são perseguidos. E novamente, mais uma vez, eles são presos. Atos capítulo 4 e capítulo 5 narram isso para nós. Não bastasse isso, a perseguição agora se estende àqueles que são membros comuns. E um diácono é a vítima. Estevão é apedrejado e morto. A perseguição se intensifica agora a todos. E o capítulo 8, verso 1, narra que eles estão fugindo para não serem mortos. Vejam quantas investidas de Satanás para acabar com a igreja do Senhor. E agora o que Satanás faz para tentar impedir o crescimento, o avanço da igreja? Ele vai investir mais uma vez. E agora, através de um adversário da igreja, de um homem chamado Simão, conhecido como um mágico. Simão era alguém que habitava ali na região de Samaria e enganava muita gente. O texto narra para nós, e agora eu chamo a sua atenção para o verso 9. Ele diz: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Esta palavra, o grande poder, significa um representante da divindade. É como se fosse uma manifestação divina. Era isso que eles estavam dizendo a respeito deste homem, deste enganador. Lucas apresenta para nós aqui em Atos dos Apóstolos, Simão como sendo um enganador. Alguém que iludia, que enganava, ludibriava o povo com artes mágicas e com feitiçaria. Muitos dos samaritanos estavam sob o feitiço desse enganador satânico. E a Bíblia mostra que em algumas vezes, em alguns momentos, Deus vai permitir que Satanás use falsos profetas para enganar. E aí, como é que nós vamos saber se é um falso profeta ou se é um profeta de Deus de verdade? Se é alguém que está realmente sendo usado por Deus para o bem ou para o mal? Como nós vamos saber? Um falso profeta, normalmente, ele desvia o foco de Deus, da obediência a Deus, da glória a Deus, e ele traz as luzes para si. Assim fazia Simão. Ele queria ser reconhecido, ele queria projeção, ele queria ser exaltado, ele tirava a glória que deveria ser de Deus, para que fosse dada a ele. Era um falso profeta. E um verdadeiro profeta, ao contrário disso, ele vai buscar com que as pessoas deem glória a Deus, com que as pessoas obedeçam a sua palavra. É diferente. Ele coloca as luzes sobre o Senhor e não sobre si próprio. E o povo acreditava nesse Simão. E é curioso, irmãos, que ele tinha enganado muita gente. O texto diz que muitas pessoas, dos maiores aos menores, adultos, crianças, tinha gente de todo tipo seguindo este homem. E é curioso que parece que até ele próprio acreditava na sua mentira. Ele próprio dizia de si mesmo e acreditava que ele era importante. Veja o final do verso 9. Ele se dizia muito importante. Parece que ele acreditava na própria mentira. Ele se gabava de ser considerado alguém grande, alguém importante, e os samaritanos iam atrás dele. Os samaritanos, irmãos, vamos lembrar, eu já falei isso algumas vezes aqui, eram judeus mistos, judeus que se misturaram com outros povos, judeus que se misturaram com gente de todo lugar. E passaram séculos se misturando. E à medida que eles se misturavam com povos de outros lugares, com outras religiões, com outras culturas, povos feiticeiros, eram então muito dados à feitiçaria.
Parece que no Brasil nós também temos uma facilidade, somos muito receptivos ao misticismo e à feitiçaria também, devido à nossa miscigenação, não é? Pois bem, os samaritanos eram muito receptivos a esse tipo de prática, e, ao que tudo indica, é por conta disso que Simão obteve tanto sucesso entre eles, tantos bajuladores, tantos seguidores, e o texto diz, por muito tempo ele enganou a muitos. O verso 11 destaca, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Mas aí então vem uma virada de chave, o verso 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Agora, no verso 12, veja que pela primeira vez na vida, Simão viu alguém que realmente tinha poder de verdade. Ele viu uma manifestação do poder divino, de verdade. Durante muito tempo, Simão iludiu o povo com suas mágicas, mas agora, quando Filipe aparece, ele prega as boas novas do reino de Deus, ele realiza milagres. Os primeiros versículos que eu fiz questão de ler com os irmãos, antes do verso 4 em diante, ele narra que, verso 5, ele anunciava Cristo, verso 6, a multidão viu os sinais milagrosos que ele realizava e deu unânime atenção. À medida que Filipe expunha o evangelho do reino de Deus, pregava sobre Cristo, as pessoas prestavam unânime atenção e viam os sinais. E à medida que ouviam e que viram, eles creram naquela mensagem. O Espírito Santo aplicou aquela palavra ao coração daquele povo. Eles deram crédito ao que Filipe dizia. E muitos ali creram e foram batizados, diz o texto. Houve salvação de verdade. O Evangelho gerou confiança e transformação na vida daquelas pessoas. O versículo 12 diz, creram nele, foram batizados, tanto homens como mulheres. Olha só que curioso, enquanto Simão se vangloriava, Filipe pregava as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, falava do reino de Deus e do nome de Cristo. Enquanto Simão se vangloriava, Filipe dava toda a glória a Cristo. E o que aconteceu? Aquela multidão creu em Filipe e foi batizada, tanto homens quanto mulheres. Olha o contraste, olha as comparações aqui entre Simão e Filipe. Veja só, ambos realizaram milagres. Simão, pelo poder de Satanás, poder demoníaco, e Filipe fez os sinais pelo poder divino. Simão se vangloriava e trazia seguidores atrás de si, e se gabava disso. Filipe proclamava a Cristo. As pessoas foram surpreendidas e iludidas por Simão, por sua magia, mas estas pessoas foram convertidas a Cristo pelo ministério, pela pregação de Filipe. Quantos contrastes, não? O verso 13 nos mostra agora algo impressionante, acompanhe aí na sua Bíblia. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Impressionante. O texto diz que o próprio falsário, Simão, creu na pregação de Filipe. E agora, ele não tinha mais seguidores, não eram as pessoas seguindo a Simão, mas era o próprio Simão seguindo a Filipe. E mais, ele não desgrudava de Filipe agora. Onde Filipe ia, ele ia apegado, grudado atrás. Era a sombra de Filipe. Onde Filipe ia, Simão ia junto, ia atrás. Eu confesso que quando eu fiquei
observando esse texto, e talvez você, à medida que leu aqui junto comigo, se você é como eu, que gosta de tentar imaginar o fim desde o começo, você deve ter ficado se perguntando, e aí? Simão creu mesmo ou não? Será que Simão se converteu de verdade? Ou não? Ele não aquela fé dele não era verdadeira. E aí? Será que no fim, depois do que Pedro fala para ele se arrepender, orar ao Senhor, será que a partir dali ele se arrependeu, ele creu? Será que o seu batismo foi realmente verdadeiro? Ele se tornou um cristão? Ou ele apenas foi levado pelo entusiasmo de ter visto Filipe realizando sinais, e ali por conta daqueles sinais, ele quis se batizar também? A resposta não é tão simples quanto parece. E eu confesso que não é fácil, porque Lucas não diz expressamente, por isso a gente não tem como cravar uma resposta aqui. Mas a maioria dos estudiosos que pude ler a respeito desse tema, eles acreditam que a conversão de Simão não foi verdadeira. E por algumas razões. Eles vão defender que a fé manifestada por Simão seja semelhante àquela citada por Tiago no capítulo 2, verso 19, quando Tiago diz que até os demônios creem assim, quando dizem eu creio, simplesmente da boca para fora, como um mero assentimento intelectual. Esse tipo de fé até os demônios têm, Tiago dizia. E mais, eles não só creem assim, mas eles até tremem. Então eles vão além. Muitos vão dizer que a fé de Simão não passava desta. Outros vão dizer que a fé de Simão era semelhante àquelas do capítulo 2 de João, que muitos vendo os sinais que Jesus realizava ali em Caná da Galileia, o primeiro, creram nele por causa dos sinais somente. E Jesus diz, só por causa dos sinais vocês estão acreditando. Muitos vão dizer, a fé de Simão era assim, rasa, era apenas um consentimento intelectual. Além disso, irmãos, alguns vão defender que ele não creu de verdade porque a sua vida não mudou. Ele continuou tendo a mesma ambição egoísta, ele continuou tendo o mesmo interesse mercenário em obter um poder miraculoso para poder continuar obtendo lucro e enganando pessoas. Outros ainda vão dizer, Simão não se arrependeu de verdade, porque mesmo quando Pedro o confronta e diz que ele tinha que se arrepender, e a palavra usada por Pedro ali, se arrependa, é para alguém que está completamente perdido, mesmo depois disso, alguns vão dizer, ele não se arrependeu, porque sequer ele se deu ao trabalho de orar, mas ele pede, orem vocês por mim. Alguns então vão dizer que nem depois disso, ele se arrependeu, ele estava apenas com medo do castigo, e por conta disso, ele pede, orem por mim, para que eu não receba a condenação que vocês estão dizendo. O que dizem alguns estudiosos é muito interessante, tem um deles que eu destaco, o pastor Sproul, ele escreve algo muito interessante a respeito dessa passagem. Ele diz que Simão apresentou aqui uma espécie de atrição, e não contrição. Deixa eu explicar o que significa isso. Atrição e contrição. Contrição, os irmãos sabem, porque nós participamos no momento do culto, nós temos um momento de contrição, de confissão de pecados. A contrição é um verdadeiro arrependimento, que procede de um coração quebrantado diante de Deus, que reconhece que ofendeu a Deus, reconhece o seu pecado e, portanto, está contrito. A atrição não. A atrição ocorre quando alguém se arrepende somente porque está com uma espada no pescoço. E aí então ele se arrepende porque ele está com medo desta pena, da condenação. E o Sproul vai dizer, ninguém pode se arrepender somente para obter um bilhete de saída do inferno. Olha que interessante, ninguém pode se arrepender só para obter um bilhete de saída do inferno. Mas, curiosamente, o verdadeiro arrependimento, ele dá esse bilhete. Ele dá esta saída. Porém, se a sua motivação
for crer em Cristo somente porque você está com medo do inferno, isso não lhe dá a fé que salva. Isso não é fé que salva. Mas um pastor conhecido de todos aqui, agora mais próximo de nós, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse assunto, ele disse que Simão era popular, mas não era convertido. Simão era um showman, mas não era um crente verdadeiro. Ele amava os holofotes, mas não a verdade. Oh, irmãos, infelizmente, tem muitos homens assim nos nossos dias. Tem ou não tem? Quantos homens assim nós temos nos nossos dias? Aliás, os nossos dias são marcados por pregadores assim. Homens que estão transformando a igreja num mercado, num grande negócio. Aliás, até tem as piadinhas de mau gosto. Pequenas igrejas, grandes negócios. É o que estão fazendo com muitas igrejas. Homens estão transformando seus púlpitos em balcão de negócio. Estão distorcendo a mensagem, tudo para ganhar mais dinheiro. Estão mudando a palavra de Deus para tentar arrancar do povo dinheiro e conquistar com isso projeção social. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época onde nós assistimos na TV, em canal aberto, uma versão das indulgências da Igreja Católica lá do século XIV, XV, uma versão moderna das indulgências da época da Reforma. É uma versão moderna, onde a fé está sendo comercializada e vendida, tudo para conseguir mais dinheiro. E o que nos consola diante de tudo isso é o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo: Deus conhece os seus. Ele conhece. Minha conclusão de tudo isso, quanto a Simão, o que eu penso que aconteceu com Simão, irmãos, é que não cabe a nós esse tipo de julgamento. Não cabe. Nós devemos deixar isso para o dia do juízo final. E aí nós vamos saber. Mas o que importa a nós hoje, o que importa a você hoje, é examinar a sua própria fé. Examine-se. Examine a sua própria fé. Não se preocupa com a de Simão. Se preocupa com a sua hoje. Examine-se. Se de fato a sua fé é genuína. Se não está baseada em sinais, está baseada em alguma bênção material, ou está baseada tão somente num mero assentimento intelectual. Examine a sua própria fé. E falando sobre isso, automaticamente, naturalmente, nós entramos no segundo ponto da mensagem. E o segundo ponto diz: as bênçãos do reino não podem ser negociadas. Não podem. Nós estamos falando do projeto universal de Deus. O evangelho tem que ser pregado em todo mundo, mas as bênçãos do reino não podem ser negociadas. Vamos agora para o verso 14, onde paramos. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Vamos parar por aí. Os versos 14 e 15 mostra que quando Filipe prega em Samaria, os samaritanos creem, são batizados. Os apóstolos, ao saberem disso, partem para lá. E ao chegarem lá, eles dão as boas-vindas a estes crentes samaritanos e os recebem no seio da igreja. Aparentemente, irmãos, o que os apóstolos estariam fazendo ali em Samaria naquele instante? Recebendo oficialmente, dando uma sanção oficial a estes samaritanos, que agora se uniram à igreja, formavam uma só igreja composta de judeus e de samaritanos, juntos. Curioso, não é? Sim, o Espírito Santo estava trabalhando na igreja e formando e executando o projeto universal de Deus, juntando samaritanos e judeus numa só igreja, dois grupos distintos que se odiavam,
Deus estava unindo numa só igreja, unindo samaritanos e judeus, derrubando um muro de separação que existia entre esses dois grupos. Veja, irmãos, que algo tão marcante, algo tão importante assim na história, demandava a presença dos apóstolos lá. E é por isso que João e Pedro se dirigem para lá para confirmar aquilo. E pela providência de Deus, lá eles oram pelos samaritanos convertidos e eles recebem de um modo especial o Espírito Santo, assim como os crentes de Jerusalém receberam. Assim como os gentios em Atos 10 vão receber, assim como os discípulos de João em Atos 19 vão receber da mesma forma. Ou seja, 4 grupos distintos, à medida que cada um deles é incluído na igreja, algo especial acontece, marcando um novo nível de evolução, um novo nível de avanço da igreja, e de um modo especial ele é marcado com o recebimento do Espírito de uma forma especial. Por que eu estou gastando tempo falando sobre isso, irmãos? E por que é tão importante destacar isso aqui? Porque este texto é muito utilizado pela igreja de linha pentecostal, e até neopentecostal também, mas principalmente as igrejas de linha pentecostal, elas vão pegar este texto e dizer que aqui está a base da segunda bênção. Ou seja, o que é isso? Dizem eles que todo crente, quando crê no Senhor Jesus, professa a sua fé no Senhor Jesus, ele é selado com o Espírito Santo, ele é habitado pelo Espírito Santo, mas ele não é batizado com o Espírito Santo. Eles dizem que este batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que precisa ser buscada intensamente, com muito fervor, para que você consiga então esse upgrade, que é o batismo com o Espírito Santo, segunda bênção. E ela é obtida mediante a imposição de mãos, depois de muito buscar. E aí eles se apoiam em textos como esse aqui para defender esta doutrina da segunda bênção. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo, quando você crê no Senhor Jesus, de verdade, o Espírito Santo, ele habita em você, ele sela você e ele batiza você no momento da fé, no momento da conversão, é no mesmo momento. Não há nas Escrituras nenhuma ordem para que nós possamos buscar uma segunda bênção, não há na Bíblia nenhuma ordem para que possamos buscar intensamente, e muito menos com imposição de mãos, uma segunda bênção. Veja, meus irmãos, nós temos que tomar o cuidado de não querer pegar tudo o que acontece em Atos dos Apóstolos e achar que vai se repetir ou praticar exatamente igual nos nossos dias, que vai acontecer os mesmos efeitos. Ninguém gosta de praticar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né? Por exemplo, mentiu para a liderança da igreja, morreu. Já pensou nisso? Mentiu para o pastor, cai durinho no outro dia, ou na hora, não é nem no outro dia. Já imaginou? Essa parte ninguém quer praticar, né? Ninguém acha que isso aqui vai repetir. Pois aqui, muitos vão se apoiar dizendo que temos que sair em busca de uma segunda bênção. Não há nenhuma ordem aqui para isso. E eu quero deixar mais um ponto destacado. Não havia nenhum problema na pregação de Filipe. O fato de João e de Pedro orar pelos samaritanos não é porque Filipe não podia fazer, não é que Filipe não tinha poder para isso, não é porque a pregação de Filipe não valeu, então João e Pedro têm que ir lá pregar também. Não tinha nenhum problema com Filipe, eles creram e foram batizados. Mas a necessidade de receberem o Espírito Santo de uma forma tão especial, tão marcante, visível, perceptível para todos ali perceberem que algo diferente aconteceu, similar ao que aconteceu lá em Atos 2. Por que isso, irmãos? Vamos resumir.
Isso serviu para mostrar que estavam ali em pé de igualdade os crentes de Jerusalém, judeus, e os crentes samaritanos. As mesmas bênçãos que foram derramadas sobre os judeus de Jerusalém, também estão sendo derramadas sobre os crentes samaritanos. Estas mesmas bênçãos serão derramadas sobre aqueles que vão se converter sendo gentios. Lá no capítulo 10 a gente vai ver isso. E sobre os discípulos de João, um quarto grupo, diferente grupo, lá no capítulo 19. Então, por que esse momento marcante assim? Perceptível, visível assim? Por quê? Porque um novo grupo, importante grupo, se juntava à igreja, e não podia existir aquilo que sempre houve no coração dos judeus, um ar de superioridade. Portanto, as mesmas bênçãos que foram derramadas sobre os judeus, também é derramada sobre os samaritanos, mostrando que eles estavam em pé de igualdade. Era isso. Agora, avançando no texto, versículo 16, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Já expliquei? Agora verso 18 e 19. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão viu os samaritanos recebendo o Espírito Santo à medida que os apóstolos oraram por ele. O que ele disse? Olha, me dá também desse poder. Quanto que eu tenho que pagar? Olha, quanto vocês querem para me dar desse poder? Ele quer comprar. Ele quer comprar o poder de Deus. Ele quer comprar autoridade eclesiástica. Desta prática de Simão, nasce o termo simonia. Vocês já ouviram falar? Bastante, né? Simonia é a prática de querer comprar coisas espirituais, dons ou ofícios eclesiásticos. E é exatamente a partir desta prática de Simão que nasce essa expressão. Inclusive, a prática de simonia foi um dos motivos que levaram Martinho Lutero, o reformador, a pregar as suas 95 teses na porta da igreja na Alemanha. A prática da simonia, de querer comprar favor de Deus, bênçãos, ofícios, no caso da época eram as indulgências. Isso foi muito comum naquela época e também tem sido comum nos nossos dias. Diante disso, o verso 20 mostra qual é a resposta de Pedro. E o que faz Pedro? Pedro diz: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O apóstolo Pedro diz aqui o que para Simão? A nossa tradução, ela de certa forma pegou leve aqui, mas a resposta de Pedro foi sensacional. O que Pedro está dizendo é: olha, vá para o inferno, você e o seu dinheiro. É isso que ele quis dizer no original. Está dizendo: ó, você e o seu dinheiro vão para o inferno, rapaz. Ele não pegou leve não, irmãos. Pedro e João eram homens de caráter. Não eram homens que se deixavam subornar. Tinham caráter. E eles deixaram bem claro: nós não temos poder sobre Deus, mas é Ele que tem poder sobre nós. Simão, você está enganado. Você e seu dinheiro vão para o inferno, vão experimentar condenação. É isso que a palavra quer dizer. Irmãos, a salvação traz muitos benefícios ao crente, muitos. Muitos benefícios nós recebemos pela palavra de Cristo. Mas esses benefícios não substituem Cristo. Cristo é o principal. Muitas pessoas hoje enchem igrejas. Estão indo às igrejas buscando Cristo com motivações erradas. Estão indo buscar bênçãos de Cristo. Muitas pessoas estão indo porque querem ser curadas de alguma doença. Muitas pessoas estão indo atrás de mais saúde. Muitas pessoas estão indo atrás porque Cristo tem poder para restaurar casamentos.
porque Cristo tem poder para restaurar famílias, para libertar do vício, das drogas e bebidas e tantos outros vícios. Ele tem poder para me dar um trabalho novo, para me dar prosperidade. Sim, Ele tem poder para tudo isso, é verdade. Mas nós não podemos buscar a Cristo com essas motivações. Cristo deve ser a nossa motivação primeira. Muitos naquela época, irmãos, estavam indo a Cristo por causa dos sinais que Ele fazia, muitos porque Ele dava alimentos, multiplicava pães e peixes, mas nós vemos aqui Filipe pregando a Cristo somente, sem editar a sua mensagem, e nós temos que fazer o mesmo, temos que pregar somente Cristo, sem editar a mensagem, sem mudar a palavra para agradar os ouvintes, porque se fizermos isso, nós vamos ter aqui pessoas convencidas, mas não convertidas. Uma irmã foi reclamar para minha esposa, dizendo assim: eu não vou vir mais na igreja não, porque eu fui lá e o pastor estava esperando uma mensagem de conforto, de consolo, eu estava tão mal, e o pastor pregou, falando que a gente tem que se consertar, se corrigir, eu não vou lá mais não. Pois é, a nossa mensagem não é para afagar o ego de ninguém, não é para te deixar mais feliz, mais contente, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é, sem edições, não para te agradar, não é esse o objetivo, mas é para mudar mesmo, e eu fico feliz que ela tenha essa visão, é para ela ser corrigida mesmo. Se ela não vir mais aqui por causa disso, que bom, que ela busque a Cristo com a motivação correta, não venha só para se sentir melhor, mas é para mudar na nossa vida. Pedro não pegou leve com Simão, irmãos, nem um pouquinho, mas olha o que ele diz, olha, verso 22, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Arrependa-se, Simão, talvez Deus te perdoe, você não tem parte no povo de Deus, que ele estava dizendo, ó, você não tem parte nesse povo, ele continua, você não tem parte, você está em fel de amargura, você está amargurado, você não tem parte aqui. Ele está citando o Salmo 78, verso 38, seu coração está cheio de rancor, amargura, está preso ao pecado, Simão. E Pedro diz a ele, então Simão, se arrependa e ore ao Senhor. E assim nós entramos no último ponto, arrependimento e fé são necessários para viver com Deus, esse grande projeto universal de Deus, arrependimento e fé é necessário para viver nele, com ele. A única solução para o pecador, a única solução para Simão, era o arrependimento e a fé em Cristo. A única solução para nós hoje, arrependimento e fé em Cristo. O que a história de Simão nos ensinou? O batismo não salva ninguém. Ele foi batizado. Por quê? Porque Filipe não tinha como julgar, irmãos, o coração de Simão. Filipe julgou apenas o que ele via. E ele, pela profissão de fé de Simão, ele o batizou. Outra coisa que a gente vê aqui, irmãos, que a gente pode aprender, é que há possibilidade de perdão, mesmo para alguém que foi batizado e que cometeu um pecado grave. Pedro disse, Simão, arrependa-se e ore ao Senhor. Há possibilidade de perdão para você. Há possibilidade de perdão para o pecador, para alguém que foi batizado e que cometeu um pecado sério, grave. É isso que ele nos disse. Porém, qual foi a resposta de Simão a Pedro? Versículo 24, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Orem vocês por mim, para que eu não receba essa condenação, que eu não sofra esse mal que você disse, essa destruição. Simão não se deu nem ao trabalho de orar ele mesmo. Ele pede que Pedro ore para que Deus lhe livre desta ameaça que Pedro disse. Nós não percebemos aqui evidência de arrependimento, pedido de perdão.
Parece que o mágico, o feiticeiro, está de volta aonde ele começou, ou seja, ciente do poder de Deus, mas rebelde, continua rebelde. Em seguida, o texto encerra, dizendo: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Eles voltaram de Samaria para Jerusalém e auxiliando a Filipe, pregando o evangelho entre os samaritanos, entre os povos, cumprindo o mandado de Jesus, cumprindo o projeto universal de Deus, pregando por toda a Judéia e Samaria, e eles ainda chegariam nos confins da terra. Eu quero encerrar, e eu quero chamar a atenção, estou caminhando para o fim. Lembra do comercial, do começo, que eu disse a vocês? Coisas que não têm preço, que dinheiro não pode comprar. A graça de Deus, o poder de Deus, não pode ser merecido, não pode ser emprestado, não pode ser roubado, não pode ser comprado. Fazer isso, querer desta forma, é insultar a Deus, como Simão fez. Com dinheiro, meus irmãos, nós podemos comprar um livro, mas não o conhecimento. Com dinheiro eu posso comprar joias, mas eu não posso comprar um brilho genuíno de um olhar. Não. Com dinheiro eu posso comprar uma grande mansão, mas não posso comprar 1 metro quadrado no céu e muito menos paz. Tem coisas que dinheiro não pode comprar. Simão precisava entender isso. Nós precisamos entender isso. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, nas riquezas espirituais que você tem? Nas bênçãos que você tem em Cristo? Já parou para pensar nisso? Que dinheiro nenhum pode comprar isso que você tem em Cristo? Já parou para refletir sobre isso? Nenhuma das bênçãos que você tem em Cristo pode ser comprada. Entendendo isso, como é que alguém pode ter inveja de alguém que só tem papel? Como? Não dá. Nós aprendemos que temos que buscar sempre o Senhor. E não por atrição, medo da espada, mas por contrição, se arrependendo sinceramente dos nossos pecados. É assim que temos que buscar a Deus. Não venha à igreja só para buscar uma bênção. Deus pode te dar muitas, mas venha por causa do abençoador, para que você não perca a viagem. Adore a Ele, em espírito e em verdade, e você certamente vai sair abençoado. Talvez até incomodado pela palavra, como aquela irmã, mas abençoado por Deus. Talvez depois de tudo que você ouviu hoje, você diga: pastor, eu não ligo para feitiçaria, mágica, misticismo, ler mão, horóscopo, esse tipo de coisa, tudo que eu sei que é errado, é verdade, é errado, fuja disso. Eu não ligo para nada disso. Então, o que eu pego disso para a minha vida? Muito. Além de tudo que eu já disse. Se você crê no Senhor de verdade e crê que você recebeu a Cristo, tem o Espírito, é batizado, selado por Ele, habitado por Ele, que bom! A sua responsabilidade então é outra, porque você já está incluído no grande projeto de Deus, projeto universal de Deus. A sua responsabilidade é outra. Disponha-se à evangelização. Disponha-se a discipular pessoas. Disponha-se a fazer como Pedro, João, Felipe e tantos outros homens de Deus na história. Disponha-se. Aproveite as oportunidades que Deus vai te dar. Aproveite as pessoas que Ele vai colocar diante de você. Disponha-se a evangelizar, independente do lugar, independente da pessoa e independente do resultado. Algumas pessoas vão vir a Cristo por interesse, pura e simplesmente, por sinais, querendo bênçãos.
Algumas pessoas vão rejeitar a sua palavra. Algumas pessoas vão ser hostis ao que você vai dizer. Não quero ouvir, não quero saber disso. Mas algumas pessoas vão crer, porque são eleitos de Deus. O Espírito Santo vai aplicar a palavra que você vai falar ao coração. E Deus vai salvar estas pessoas para a glória dele.